Este vídeo apresenta a aula número 3 do capítulo 5 do curso de Teoria de Eletrônica Digital. Neste capítulo são mostradas definições e propriedades das células do mapa de Carnot. Também é apresentado nesta aula o método de geração de células de maior ordem a partir de células de ordem 0 para valores 1 e valores 0 da função. Neste primeiro slide é apresentada a definição já citada anteriormente de célula de ordem 0 e os valores da função a ela atribuídos. Também é apresentada a definição de adjacência ou vizinhança e a definição de células de ordem 1. Para um mapa de Carnot de n variáveis, uma célula definida por n variáveis de entrada é denominada de célula de nível 0. Esta célula pode assumir o valor 0, 1 ou x. Neste slide é apresentado um mapa de 5 variáveis que possuem valores 0, 1 ou x. O valor x também é chamado de D, que significa don't care em inglês, em algumas literaturas. Duas células de ordem 0 definidas pelos valores das n variáveis de entrada são adjacentes, quando os valores de suas variáveis de entrada que as definem divergirem em apenas um valor. Exemplo para o mapa de 5 variáveis apresentado: as células definidas pelos valores 0, 1, 1, 0, 1 e 0, 1, 1, 0, 0 diferem no valor de apenas uma variável. Estas duas células de ordem 0 têm valor 1 a elas associado, então podemos agrupar essas duas células de ordem 0 em uma célula de ordem 1, que será definida por n-1 coordenadas com o valor 1 binário a ela atribuído. Essa célula de ordem 1 será definida por n-1 coordenadas com o valor definido e uma coordenada vazia que é representada por um traço. Ou seja, a célula de ordem 1 deste exemplo será definida por 0, 1, 1, 0, traço. Neste slide é representado o mapa de Carnot com 5 variáveis. Se duas células adjacentes ou vizinhas, que diferem em apenas uma coordenada, tiverem valores 1 e x, a nova célula de ordem 1, que terá uma coordenada vazia representada por um traço, terá o valor 1. Se as duas células adjacentes tiverem ambas valores 0, a nova célula de ordem 1 terá valor 0. O mesmo ocorre para duas células adjacentes com valor 0 e x. A nova célula de ordem 1 terá valor 0. Se as duas células adjacentes tiverem ambas valores x, a nova célula de ordem 1 terá valor x. Todas estas possibilidades serão apresentadas em uma tabela no próximo slide. Nesse terceiro slide desta aula, o mapa de 5 variáveis é representado. Na parte mais inferior deste slide é apresentada uma tabela onde são mostrados os valores de uma célula de ordem 0 na primeira coluna, os valores para uma segunda célula de ordem 0 adjacente ou vizinha e o valor que será atribuído a uma nova célula de ordem 1, resultante do agrupamento das duas células de ordem 0. Identificando a linha da tabela que se aplica a um determinado agrupamento de duas células de ordem 0, é obtido na terceira coluna o valor da nova célula de ordem 1. Neste slide é representado o mesmo mapa para 5 variáveis. Neste mapa são mostrados dois grupos de 4 células de ordem 0 que são adjacentes, formando duas células de ordem 1 que são adjacentes. Em seguida, as duas células de ordem 1 adjacentes são agrupadas em uma célula de ordem 2, composta por 4 células de ordem 0. Assim, por exemplo, as células 00000 e 00001 são adjacentes, formando a célula de ordem 1 0000 traço, com valor 1. Também as células 01000 e 01001 são adjacentes, formando a célula de ordem 1 0100 traço, também com valor 1. Essas duas células de ordem 1 são adjacentes, pois possuem uma coordenada vazia na mesma posição e são diferentes em suas coordenadas em apenas uma outra posição.
Assim, é mantida a coordenada vazia e acrescentada mais uma coordenada vazia na posição em que as duas células de ordem 1 com valor 1 para a função diferem. Assim é gerada a célula de ordem 2, 0, 0, 0, que possui duas coordenadas vazias e terá o valor para a função 1, pois as duas células de ordem 1, que eram as células originais que a geraram, tinham um valor 1 para a função. Deste modo, afirmando de maneira mais genérica, podemos dizer que duas células de ordem k-1, definidas pelos valores das n-k-1 coordenadas ou variáveis de entrada, são adjacentes, quando os valores de suas coordenadas ou variáveis de entrada que as definem divergem em apenas um valor, e as variáveis vazias, representadas pelo símbolo traço, estiverem localizadas na mesma posição. Essas duas células adjacentes podem ser agrupadas em uma célula de ordem K, que será definida por K variáveis vazias e terá n-K variáveis com valores a elas atribuídos, e terá o valor da função definido pela tabela apresentada no slide anterior. Um ponto importante a ser lembrado é que células adjacentes de qualquer ordem não podem ser agrupadas quando uma das células tem valor para a função 0 e a outra tem valor para a função 1. Por esta célula tem valores para funções incompatíveis, elas não podem ser agrupadas para gerar uma célula de maior ordem. Nesse slide é representado um mapa para 5 variáveis com duas células de ordem 2 e com valor 1 para a função. Na parte inferior do slide é apresentada a mesma tabela de valores a serem atribuídos às células de maior ordem, geradas de modo genérico, ou seja, representa o agrupamento de duas células de ordem k-1, gerando uma célula de ordem k. É a mesma tabela já apresentada para células de ordem 1, mas agora generalizada para células de qualquer ordem. Neste slide é representado o mapa para 5 variáveis. Neste mapa são mostradas, usando retângulos, a letra C maiúscula ou C maiúsculo invertido na horizontal, a letra U ou U invertido na vertical, as células de maior ordem possível de serem agrupadas. No caso, todas as células possuem valor 1 para a função. Não é possível para este mapa conseguir aumentar a ordem da célula além das células já mostradas, pois células de maior ordem teriam valores para a função incompatíveis, 0 ou 1. Assim, na parte inferior do mapa apresentado, estão os valores das coordenadas das diversas células mostradas no mapa. Também é apresentada a forma booleana gerada pelo conjunto de células de maior ordem possível apresentadas. É importante observar o conceito de cobrimento, ou seja, o conjunto das células escolhidas cobre todas as células de ordem 0 com valor 1 existentes no mapa. Nem todas as células com valor x foram cobertas, pois as células com este valor não são obrigadas a terem participação na forma booleana a ser gerada, pois pode assumir o valor 0 ou 1 para a função. Neste slide é representado o mapa de 5 variáveis com as células de maior ordem possível para o valor 1 da função. Uma forma booleana de custo mínimo é obtida pela escolha de um conjunto de número mínimo de células de maior ordem possível que contenha todas as células com valor 1, mas não obrigatoriamente para as células de ordem 0 com valor x. Cada uma das células que compõem este conjunto é representada por um produto. A soma desses produtos compõe a função mínima do tipo soma de produtos. Neste slide é representado o mesmo mapa de 5 variáveis, mas aqui estão marcadas as células de maior ordem possível com valores 0 e x. A escolha de um conjunto de células de maior ordem possível, que cubra todas as células de ordem 0 que possuem valor 0 para a função, gera uma forma booleana de menor custo do tipo produto de somas. Na parte inferior do mapa são apresentadas as células escolhidas através de suas coordenadas. A forma booleana será do tipo produto de somas. As somas devem gerar valores 0 para a função, ou seja, o conjunto de variáveis que compõe o termo soma deve gerar valor 0 para a função, no caso das coordenadas apresentadas, assumindo os valores mostrados no termo.
Assim, o valor 0 da coordenada gera uma variável sem barra, e o valor 1 da coordenada gera uma variável com barra. Abaixo dos termos representados por suas coordenadas é apresentada a forma booleana composta pelos citados termos. Neste último slide desta aula, são apresentadas algumas observações sobre os mapas completamente e não completamente especificados, ou seja, mapas que não possuem células com valor x, ou seja, funções completamente especificadas, e mapas que possuem uma ou mais células com valor x, ou seja, funções incompletamente especificadas. As definições de propriedades apresentadas nos slides anteriores definem o modo de operação para a obtenção de funções de custo mínimo na forma de produto de somas ou na forma de soma de produtos. Para funções incompletamente especificadas, ou seja, para aquelas onde no mapeamento o valor da função para uma ou mais linhas não é definido, representadas por x ou d, as formas algébricas mínimas obtidas através do método de mapas de Carnot não são necessariamente algebricamente equivalentes, mas resultam nos valores corretos no sentido de produzir os valores especificados da função para as linhas onde o valor da função é definida. Assim, algumas linhas para as quais o valor da função não é definido assumem o valor 1 para a solução, que apresenta uma forma do tipo produto de somas. E outras linhas para as quais o valor da função não é definido assumem o valor 0 para a solução, que apresenta uma forma do tipo soma de produtos.